Em algum lugar em Staten Island, ergue-se uma casa construída para reflexão, não para ostentação. Nesse espaço tranquilo vive Lawrence O'Donnell, um homem cuja voz moldou debates políticos noturnos por mais de uma década. Sua casa não é extravagante, mas cada detalhe parece preciso, ponderado, quase editorial. Hoje, passaremos em frente à sua porta para descobrir seu estilo de vida, seu trabalho e o mundo por trás de seu programa. Mas antes de começarmos, vamos voltar ao início desta história. Lawrence Francis O'Donnell Jr. nasceu em Language Not Registered for Generation de Novembro de Language Not Registered for Generation, em Boston, Massachusetts, em um lar onde estrutura, disciplina e ideias eram valorizadas. Seu pai era um advogado proeminente, e sua mãe ajudou a moldar a identidade católica profundamente enraizada na família. Lawrence frequentou a St. Sebastian's School, uma escola católica particular para meninos, onde o desempenho acadêmico e a responsabilidade eram primordiais. Mas ele não era apenas um aluno, era capitão do time de beisebol, quarterback no time de futebol americano, e o tipo de jovem que seus colegas descreviam como sério, ambicioso e reservado. Após se formar no ensino médio, Lawrence continuou sua carreira acadêmica na Universidade de Harvard. Lá, estudou economia, um indício precoce de sua atração por sistemas, poder e a maneira como as instituições moldam o cotidiano. Mas Harvard não era apenas um lugar onde ele estudava política e teoria. Foi lá que ele descobriu sua voz. Enquanto estudava, juntou-se à Harvard Lampoon, uma das revistas de humor estudantil mais famosas do país. Escrever para a Lampoon o ajudou a aprimorar seu humor, seu timing e sua estrutura narrativa. Habilidades que mais tarde definiriam seu estilo jornalístico. Ele se formou em Language Not Registered for Generation, entrando no mundo com duas qualidades: curiosidade intelectual e um crescente interesse pela vida pública. Sua primeira grande empreitada profissional não foi a televisão, mas sim a escrita. Em Language Not Registered for Generation, O'Donnell publicou seu primeiro livro, Deadly Force, uma obra de não-ficção baseada em um caso real de abuso policial. O caso era um no qual seu pai havia trabalhado, e a escrita de Lawrence expôs falhas sistêmicas e condenações injustas. O livro não só chegou às livrarias, como em Language Not Registered for Generation foi adaptado para o cinema, com o título A Case of Deadly Force, um caso de força mortal. Embora o livro o tenha consagrado como um contador de história sério, ele não publicou outro por mais de 30 anos. Seu segundo livro, Playing with Fire, The Language Not Registered for Generation Election and the Transformation of American Politics, Brincando com Fogo, a eleição de Language Not Registered for Generation e a transformação da política americana. Foi lançado em Language Not Registered for Generation e se tornou um best-seller. Isso comprova que sua ligação com a história e a política só se aprofundou. Antes de iniciar sua carreira na televisão, Lawrence passou quase uma década imerso na engrenagem da política americana. Em Language Not Registered for Generation, tornou-se assistente do senador Daniel Patrick Moynihan, de Nova York. Com o tempo, ascendeu ao cargo de conselheiro sênior do senador, uma posição que exigia pensamento estratégico, profundo conhecimento de políticas públicas e a capacidade de comunicar ideias complexas com clareza. No início da década de Language Not Registered for Generation, Lawrence também atuou como diretor de equipe do Comitê de Finanças do Senado dos USA e do Comitê de Meio Ambiente e Obras Públicas do Senado. Esses anos não foram apenas experiência profissional. Eles também proporcionaram lições práticas sobre poder, negociação e os desafios da governança. Por fim, ele retornou à arte de contar histórias. O'Donnell passou a escrever para a televisão e, mais tarde, juntou-se à equipe de roteiristas e produtores da série The West Wing. Seu trabalho na série lhe rendeu um Emmy e consolidou sua reputação por mesclar fatos com drama, compreendendo tanto o ritmo emocional de uma cena quanto os detalhes legais por trás dela. Posteriormente, ele apareceu em diversas séries de televisão e documentários, gradualmente migrando de trás das câmeras para a frente delas. Em Language Not Registered for Generation, ele se juntou à MSNBC como comentarista do programa Morning Joe. Trago a mesma clareza e serenidade que outrora encontrava nos corredores do Senado. 2 anos depois, em Language Not Registered for Generation, estreou seu próprio programa de análise política, The Last Word, com Lawrence O'Donnell. O programa se tornou sua marca registrada, combinando experiência, narrativa e perspicácia política. E agora, com décadas de experiência em política e mídia, chegamos a um mundo onde ele se recolhe a um lugar tranquilo, onde a análise termina e a vida começa.
Uma narrativa magistral sobre casas nova-iorquinas. Há um certo tipo de casa que diz muito antes mesmo de alguém dentro dela dizer uma palavra. A residência de Lawrence O'Donnell em Staten Island é uma dessas casas. À primeira vista, parece uma casa colonial clássica com um hall central. Uma elegante fachada de tijolos, linhas retas e uma sensação de permanência que soa quase acadêmica. Mas, ao se aproximar, os detalhes revelam uma história mais profunda. Contenção, ordem e uma discreta apreciação pelo trabalho artesanal. A casa tem mais de Language Not Registered for Generation Metros Quadrados. É grande, mas não ostentosa. Oferece 5 quartos, 4 banheiros, garagem para 2 carros e um porão acabado que pode facilmente servir como espaço de entretenimento, escritório ou sala de estar para várias gerações. A escala é proposital. Espaço suficiente para conforto e criatividade, mas não tão vasto a ponto de chamar a atenção. No interior. A entrada leva a um impressionante hall de entrada com pé direito duplo. Pisos de madeira se estendem por todo o térreo, unindo os ambientes com um tom clássico e acolhedor. A cozinha recém-reformada é o ponto central do primeiro andar. Um espaço repleto de armários planejados, uma grande ilha, azulejos modernos e eletrodomésticos de última geração. Esta não é uma cozinha criada para fotos de revista. Esta é uma cozinha projetada para a vida real, funcional, organizada e decorada com bom gosto. Além dela, as salas de estar e jantar seguem o mesmo tema. A arquitetura tradicional se harmoniza com toques modernos e minimalistas. Há lareiras, móveis embutidos e ambientes que parecem projetados para leitura, escrita e reflexão, não para socialização. Quase dá para imaginar O'Donnell revisando contas à mesa de jantar ou reescrevendo um monólogo muito depois da meia-noite, enquanto o resto da família dorme tranquilamente. No andar de cima, a suíte principal exala a mesma atmosfera, tranquila, privativa e acolhedora, com vários closets, um banheiro espaçoso e espaço suficiente para escapar do ruído da mídia e da política nacional. Os outros quartos seguem o mesmo padrão. Funcionais, espaçosos e com iluminação suave. O porão acabado oferece flexibilidade, talvez para uma academia, sala de mídia ou estúdio de gravação, porque alguém que passa a vida diante das câmeras entende o valor de um ambiente controlado. A propriedade ocupa um terreno de Language Not Registered for Generation Metros Quadrados, cercado por ruas tranquilas e calçadas arborizadas. O Parque Blue Heron fica a poucos passos de distância, adicionando um toque de natureza selvagem ao ritmo estruturado de Staten Island. Escolas, lojas e transporte público estão perto o suficiente para oferecer conveniência, mas longe o bastante para garantir privacidade. Mas a história não termina aí. Como muitas pessoas cujas carreiras floresceram no ecossistema midiático de Manhattan, O'Donnell também possui uma cobertura no Upper East Side, uma área de Nova York associada à riqueza, influência discreta e prestígio intelectual. Apesar da dimensão do seu portfólio imobiliário, um detalhe se destaca. Lawrence O'Donnell é notavelmente reservado quanto aos carros que dirige. Não há carros esportivos chamativos, nem visitas a garagens dignas de celebridades, nem ostentação nas redes sociais. Seu estilo de vida, assim como seus comentários, é discreto. Agora que sabemos como ele vive, a próxima pergunta é simples. Como ele construiu a fortuna que tornou tudo isso possível? Renda e patrimônio líquido. Seu sucesso financeiro não aconteceu da noite para o dia, nem foi conquistado apenas pela televisão. Ele o construiu ao longo de décadas escrevendo, apresentando programas e moldando narrativas políticas para telas grandes e pequenas. O patrimônio líquido atual de Lawrence O'Donnell é estimado em Language Not Registered for Generation Millions, uma quantia construída por meio de trabalho constante, não pela fama de celebridade. Sua principal fonte de renda é seu trabalho como apresentador e analista político na MSNBC. Seu contrato atual lhe rende aproximadamente os milhões anuais, colocando-o entre os mais bem pagos da mídia política, embora ainda modesto em comparação com algumas gigantes da TV a cabo. No entanto, as bases de sua carreira profissional remontam a antes de apresentar o programa The Last Word. Uma parte significativa da renda de O'Donnell vem de seu trabalho como roteirista e produtor de televisão. Seus créditos como roteirista e produtor da série The West Wing, um dos dramas políticos mais aclamados da história, continuam sendo sua principal fonte de renda. A série sobreviveu muito tempo após sua exibição original, graças à distribuição em canais locais, streaming e licenciamento internacional.
Analistas do setor estimam que seus anos no programa, combinados com os direitos autorais de sua distribuição digital, lhe renderam entre 5 e 10 milhões de dólares. Seu trabalho como roteirista não parou por aí. O'Donnell também atuou como produtor executivo da série Mr. Sterling participou de outros projetos para a NBC e a MSNBC. Embora esses papéis variarem em escopo e reconhecimento, eles o ajudaram a se consolidar como uma figura que não apenas comentava sobre política, mas também a dramatizava. A escrita também era uma fonte de renda confiável. O'Donnell escreveu vários livros, incluindo Deadly Force, Fatal Subtraction, Playing with Fire, The Language Not Registered for Generation Election e The Transformation of American Politics. Seus livros eram usados em escolas, citados na imprensa e amplamente divulgados entre leitores interessados em política. Estima-se que as vendas de livros e os direitos autorais gerassem entre 1 e 2 milhões de dólares anualmente, proporcionando um lucro anual modesto, porém estável. Seus papéis como ator e participações especiais, incluindo um papel recorrente na série da HBO Big Love e aparições ocasionais na série The West Wing, lhe renderam entre as Language Not Registered for Generation Milhões e as Language Not Registered for Generation Milhão ao longo de sua carreira. Embora esses papéis não fossem glamourosos, eles solidificaram sua presença nos mundos do entretenimento e da mídia. Enquanto ele construiu uma vida confortável por meio de palavras e influência, o que ele faz com essa renda é outra história. Porque por trás do salário, 2 livros e da carreira, existe um profundo compromisso em ajudar os outros. Philanthropia. Language Not Registered for Generation. Essa convicção se transformou em ação quando ele viajou para o Malawi, um lugar onde as salas de aula muitas vezes significavam chão de terra, salas superlotadas e uma completa falta de carteiras. O que ele viu lá não apenas o comoveu, mudou o rumo de parte do trabalho de sua vida. Pouco depois dessa viagem, O'Donnell fez uma parceria com a MSNBC e o UNICEF para lançar esta iniciativa humanitária. Crianças precisam de carteiras. A missão era simples, porém urgente. O objetivo era fornecer carteiras escolares e acesso à educação para estudantes do Malawi, especialmente meninas, que estatisticamente são as mais vulneráveis à perda de oportunidades educacionais. A resposta superou em muito as expectativas. Language Not Registered for Generation, a Kind, havia arrecadado dólares americanos milhões, financiando tanto mobiliário escolar quanto bolsas de estudo. À medida que o programa crescia, seu impacto também aumentava. Salas de aula inteiras foram transformadas de espaços vazios em ambientes de aprendizagem funcionais. A iniciativa não se limitou a fornecer carteiras, proporcionou dignidade, estrutura e oportunidades. Em dezembro de Language Not Registered for Generation, o projeto havia entregue mais de Language Not Registered for Generation Carteiras Zero, beneficiando mais de Language Not Registered for Generation milhão de estudantes, além de bolsas de estudo para Language Not Registered for Generation meninas atendidas pelo programa Zero. Para O'Donnell, esses números não eram apenas estatísticas. Eram a prova de que a mudança nem sempre vem da política ou do debate. Às vezes, ela surge de algo tão prático quanto uma carteira. Sua filantropia reflete seu estilo, ponderado, determinado e fundamentado na crença de que a educação transforma sociedades, um aluno de cada vez. E embora seu serviço público seja visto nas telas de todo o país, seu mundo privado, os relacionamentos, os valores e as experiências que o moldaram contam uma história ainda mais profunda. Vida pessoal. Para alguém que aparece todas as noites na televisão nacional, Lawrence O'Donnell é surpreendentemente discreto sobre sua vida pessoal. Language Not Registered for Generation de fevereiro de Language Not Registered for Generation. O'Donnell casou-se com a atriz Catherine Harold, conhecida por seus papéis no cinema e na televisão nas décadas de Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation. Juntos, eles tiveram uma filha, Elizabeth Buckley. Harold O'Donnell, a única parte de sua vida que permanece completamente fora do alcance das câmeras e entrevistas. Após quase 2 décadas juntos, o casal se divorciou em Language Not Registered for Generation. A transição ocorreu sem alarde ou controvérsia pública, algo raro no mundo do entretenimento e da mídia. A vida também o colocou à prova fisicamente. Emigrou de Language Not Registered for Generation. Durante férias nas Ilhas Virgens Britânicas, Lawrence e seu irmão Michael sofreram um grave acidente de carro. Os ferimentos o obrigaram a fazer uma pausa de 2 meses na apresentação do programa The Last Word.
Quando retornou em junho, sua mensagem era um pouco diferente. Ainda analítico e perspicaz, mas com a perspectiva sutil de alguém que há muito sabe como a rotina pode se quebrar facilmente sob pressão. Lawrence O'Donnell continua a ocupar um lugar singular no discurso público americano. Sua abordagem aos comentários reflete uma mente moldada não apenas pela estratégia política e pela mecânica legislativa, mas também por uma compreensão da narrativa, da história e da fragilidade de instituições que muitos consideram óbvias. Essa combinação de intelecto e reflexão lhe rendeu reconhecimento além dos limites da TV a cabo, particularmente por sua capacidade de enquadrar a política como uma história humana e não como uma sequência de batalhas partidárias. Language Not Registered for Generation. A Universidade de Suffolk concedeu a O'Donnell um doutorado honorário em humanidades, reconhecendo formalmente seu trabalho na interseção entre política, narrativa e compreensão social. A homenagem não se baseava em índices de audiência televisiva ou alinhamento ideológico, mas sim em sua contribuição para o debate público. Sua capacidade de traduzir realidades políticas complexas em narrativas que ressoavam com um público amplo, em um momento em que o discurso político se tornava cada vez mais polarizado e transacional. O reconhecimento reforçou a reputação de O'Donnell como alguém que tratava a política não apenas como espetáculo, mas como um reflexo de valores, poder e consequências. Contudo, como acontece com muitos comentaristas que atuam no volátil espaço dos assuntos públicos, a carreira de O'Donnell nunca esteve isenta de controvérsias. Seu estilo analítico, embora admirado por seus apoiadores pela franqueza e rigor intelectual, também atraiu críticas por sua franqueza excessiva. O'Donnell nunca foi conhecido por suavizar suas avaliações, e essa disposição para falar abertamente, por vezes, o colocou em desacordo com o público, que se sentiu alvo de críticas, mal representado ou desconsiderado. A mesma perspicácia que lhe permite desvendar a retórica política pode, quando mal aplicada, alienar os telespectadores e gerar reações negativas. Uma das controvérsias mais notáveis e duradouras ocorreu em Language Not Registered for Generation durante discussões sobre a campanha presidencial de Mitt Romney. Ao analisar a trajetória e o posicionamento político de Romney, O'Donnell fez comentários críticos sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O que pode ter sido concebido como uma crítica formulada por meio de uma análise política foi amplamente percebido como ofensivo e desdenhoso, particularmente por membros da igreja. Para muitos telespectadores, os comentários ultrapassaram um limite, passando de examinar as crenças de um candidato em um contexto político para parecer julgar a própria tradição religiosa. A reação foi imediata e profundamente sentida. Membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, incluindo muitos que eram telespectadores assíduos, expressaram decepção e raiva, argumentando que os comentários de O'Donnell refletiam uma falta de respeito e sensibilidade cultural. Críticos da mídia também se manifestaram, observando que discussões sobre religião na política exigem cuidado especial, dada a sua natureza profundamente pessoal e o potencial histórico de exclusão ou estereotipagem. O incidente tornou-se um estudo de caso sobre como comentários políticos podem facilmente descambar para a ofensa cultural quando a linguagem não é escolhida com cuidado. Anos depois, O'Donnell revisitou a controvérsia com um nível de franqueza que surpreendeu alguns observadores. Em vez de descartar as críticas como uma reação exagerada, ele reconheceu o dano causado por suas palavras. Pediu desculpas publicamente e admitiu que o comentário havia desacreditado alguns de seus ouvintes, pessoas que antes confiavam nele como um analista imparcial. Esse reconhecimento não apagou a ofensa original, mas sinalizou uma disposição para refletir, reavaliar e assumir a responsabilidade, qualidades nem sempre visíveis no mundo acelerado dos debates políticos televisionados. O episódio revelou uma tensão mais ampla que acompanha O'Donnell ao longo de sua carreira, o desafio de equilibrar a análise rigorosa com a empatia por públicos diversos. Seu trabalho demonstra consistentemente a crença de que as ideias importam e devem ser examinadas criticamente, mas momentos como a controvérsia de Language Not Registered for Generation ilustram como a crítica, quando desprovida de sensibilidade contextual, pode minar a própria confiança que dá poder ao comentário. Para O'Donnell, esses momentos se tornaram parte de uma negociação contínua entre convicção e moderação.
Considerada em sua totalidade, a trajetória profissional de O'Donnell reflete as complexidades da mídia política moderna. Ele não é um acadêmico puramente imparcial, nem um artista que busca indignação para chamar a atenção. Em vez disso, ocupa um meio-termo incômodo, comprometido com a profundidade e a seriedade, mas atuando em um ambiente que recompensa a imediatidade e a provocação. Suas controvérsias não invalidam suas contribuições, mas evidenciam os riscos inerentes a se manifestar com veemência sobre assuntos que tocam a identidade, as crenças e a memória coletiva. Em última análise, Lawrence O'Donnell permanece uma figura definida tanto pela reflexão quanto pela afirmação. Sua voz analítica carrega o peso da experiência, moldada por momentos de reconhecimento e momentos de acerto de contas. A fragilidade da rotina, as consequências das palavras e o impacto duradouro do discurso público são temas que permeiam silenciosamente sua carreira. Ao confrontar críticas e reconhecer erros, O'Donnell demonstra que a seriedade intelectual não é incompatível com a humildade e que, na vida pública, o crescimento muitas vezes não advém de evitar controvérsias, mas de aprender a reagir quando elas surgem. Language Not Registered for Generation. Lawrence O'Donnell se viu no centro de uma nova controvérsia ao emitir uma declaração sugerindo que a verdadeira cabeça de Michael Steele era o Comitê Nacional Republicano, e não o próprio Steele. Embora O'Donnell possa ter pretendido que o comentário fosse uma crítica às estruturas de poder político e à dinâmica interna do partido, muitos telespectadores e comentaristas interpretaram a frase como carregada de conotações raciais. A reação foi rápida e veemente, vinda de todo o espectro político. Defensores dos direitos civis, observadores da mídia e colegas jornalistas criticaram o comentário como inadequado e mal escolhido, especialmente considerando a plataforma e a influência de O'Donnell como apresentador de televisão nacional. Reconhecendo a gravidade da situação, O'Donnell posteriormente emitiu um pedido público de desculpas, admitindo que suas palavras foram ofensivas e expressando arrependimento pelo dano causado. O incidente serviu como um lembrete de como a linguagem, especialmente quando usada em canais de notícias a cabo. No ano seguinte, O'Donnell enfrentou novas críticas após uma entrevista com o congressista Ron Paul. Antes da entrevista, havia um acordo prévio de que perguntas relacionadas a candidatos do Tea Party não seriam feitas. No entanto, durante a transmissão, O'Donnell continuou a pressionar Paul justamente sobre esses assuntos. A discussão rapidamente se tornou tensa, com Paul visivelmente frustrado pelo que considerou uma quebra de confiança. Após a veiculação da entrevista, surgiram críticas de membros da comunidade jornalística que argumentaram que O'Donnell havia violado um limite ético implícito ao descumprir um acordo prévio. O próprio Ron Paul acusou publicamente O'Donnell de agir de má fé, afirmando que tal conduta comprometia a integridade do jornalismo político. Os apoiadores de O'Donnell, por outro lado, argumentaram que jornalistas nunca devem ser limitados por pré-condições que restringam questionamentos legítimos, especialmente quando o assunto é de interesse público. O incidente reacendeu um antigo debate nos círculos da mídia sobre jornalismo de acesso, obrigações do entrevistador e onde traçar a linha entre imparcialidade e independência editorial. Vários anos depois, Language Not Registered for Generation. O'Donnell voltou a ser alvo de discussões públicas quando uma gravação de bastidores vazou na internet. O áudio vazado o flagrou durante intervalos de produção, visivelmente frustrado e usando palavrões ao se dirigir à equipe e reagir a problemas técnicos. Embora tais momentos não sejam incomuns em ambientes televisivos de alta pressão, a natureza privada da gravação contrastava fortemente com a postura serena de O'Donnell diante das câmeras. O vídeo se espalhou rapidamente pelas redes sociais, gerando críticas de telespectadores que se sentiram decepcionados com a aparente discrepância entre sua imagem pública e seu comportamento em privado. Em resposta, O'Donnell emitiu um pedido público de desculpas, descrevendo o incidente como um momento de raiva do qual se arrependeu profundamente. Ele enfatizou que o comportamento não refletia a maneira como aspirava a liderar ou trabalhar com seus colegas e assumiu a responsabilidade por sua falha de profissionalismo. Talvez o revés profissional mais significativo na carreira de O'Donnell tenha ocorrido em Language Not Registered for Generation, após uma reportagem na qual ele afirmava que empréstimos associados a Donald Trump supostamente eram financiados por oligarcas russos.
A afirmação, feita com notável urgência, atraiu imediatamente muita atenção devido às suas implicações explosivas. No entanto, à medida que o escrutínio aumentava, ficou claro que a alegação carecia de provas suficientes. A história não pôde ser comprovada por apurações independentes. E até mesmo O'Donnell reconheceu que as fontes não atendiam aos padrões jornalísticos. Em uma declaração incomumente franca ao vivo, ele retratou publicamente a reportagem, chamando-a de erro de julgamento e admitindo que não deveria ter apresentado a informação como notícia confiável. A retratação foi amplamente discutida como um raro exemplo de um apresentador de destaque da TV a cabo, admitindo abertamente um erro, mas também levantou questões sobre viés de confirmação, a velocidade dos ciclos de notícias modernos e a pressão para divulgar notícias sensacionalistas em um ambiente midiático polarizado. Apesar dessas controvérsias, a carreira de Lawrence O'Donnell não pode ser reduzida a momentos de reação negativa ou correções públicas. Ele é mais do que um comentarista ou uma personalidade da TV a cabo reagindo às manchetes diárias. O'Donnell é um escritor com raízes profundas na narrativa política, um pensador moldado por anos nos corredores do poder e um comunicador que valoriza a precisão em detrimento da quantidade. Seu trabalho reflete a crença de que as palavras têm peso e que a clareza, quando alcançada, pode se sobressair ao ruído com mais eficácia do que a indignação. Seja admirado ou criticado, O'Donnell permanece uma figura que provoca discussões não apenas sobre política, mas também sobre as responsabilidades e os limites do jornalismo moderno. Sua vida familiar, disciplina profissional e legado duradouro sugerem uma carreira construída em torno de ideias, e não de espetáculo. Em uma era cada vez mais dominada pela velocidade, pelo sensacionalismo e pela indignação gerada por algoritmos, O'Donnell representa um modelo, imperfeito e frequentemente questionado, de uma figura da mídia que ainda acredita no poder duradouro da linguagem e da argumentação racional. Se você gostou deste relato detalhado e quer acompanhar mais histórias que exploram as pessoas por trás das manchetes, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo episódio.